Boa tarde, pessoal. Então, hoje a prof vai, nessa aula, a professora vai retomar o conteúdo com vocês sobre frações equivalentes, porque nessa semana de atividades, essas 2 semanas, vai ter uma cruzadinha para vocês resolverem, e daí a prof vai retomar esse conteúdo, e essa cruzadinha vocês vão fazer as atividades dos conteúdos que a gente já viu, tá? De comparação de fração, que é o dessa semana. Vocês vão copiar o conteúdo, a prof vai mandar uma videoaula, e daí sobre as frações equivalentes. Então, a cruzadinha é bem fácil, tá? Não tem nada de difícil. Só que daí agora Só que daí você tem que prestar atenção agora na aula que a professora vai explicar. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, na semana do dia 10, nós vimos sobre frações equivalentes, tá? O que são frações equivalentes? Então, frações equivalentes é quando eu tenho uma fração e quando eu multiplico essa fração por qualquer número diferente de zero, mas eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador, ela vai surgir uma fração equivalente àquela que nós multiplicamos. Por exemplo, aqui nós temos uma barra de chocolate, certo? Essa barra aqui, ela é um inteiro, né? Porque ela não está dividida. Aqui nós temos que o Silvio, ó, são 6 partes iguais. Silvio ficou com 2/6, Mariana ficou com 1/3 e Sérgio ficou com 5/15 do chocolate. O que quer dizer? Será que será que essas 3 pessoas ficaram com a mesma quantidade de frações de chocolate? É o que nós vamos ver agora. Eu tenho uma barra de chocolate, o Silvio ficou com 2/6, quer dizer o quê? Que o Silvio dividiu o chocolate dele em 6 partes iguais. Porém, ele comeu 2 dessas partes. A Mariana dividiu a mesma barra de chocolate, que era do mesmo tamanho, em 3 partes iguais. E a Mariana comeu somente uma das 3 partes que ela dividiu. Já o Sérgio, ele dividiu em mais partes. Ele dividiu essa barra de chocolate que estava inteira aqui em 15 pedacinhos iguais, em 15 partes iguais. Porém, o Sérgio comeu 5 partes desse chocolate. Então, quer dizer que se você olhar no desenho aqui, observem que os chocolates são todos iguais, são do mesmo tamanho. A única diferença é que eles dividiram em partes diferentes e comeram essas partes diferentes. Porém, todos têm a mesma quantidade de chocolate. Então, quer dizer que 2/6, o 1/3 equivale a 2/6. E 5/15 equivalem a 2/6 e a 1/3, porque são todas iguais. Elas só foram divididas diferentemente, tá? Então, aqui, ó, o que são frações equivalentes? As frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de frações equivalentes. Então, quer dizer que todos têm a mesma quantidade de chocolate. Eles só dividiram em partes diferentes, certo? Então, aqui, ó, nós temos um outro meio para saber, além da visualização desse chocolate, do desenho, nós podemos também fazer com cálculos, tá? E uma outra forma de descobrir se essas frações são equivalentes,
Eu quero que vocês prestem atenção aqui no que o professorzinho está falando, ó. Que isso aqui vai cair lá na cruzadinha uma pergunta para vocês. As frações, vou frisar de novo, as frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de equivalentes, porque 1/3 vai ser igual a 2/6, que vai ser igual a 5/15, certo? Porque eu tenho a mesma parte de um todo, eu tenho um chocolate inteiro sem ser dividido, apenas foi dividido em quantidades diferentes. Mas o tamanho quer dizer que ele é o mesmo tamanho. Então, todos eles têm a mesma quantidade de chocolate. Através de cálculos, nós podemos ver se a fração é equivalente quando as frações serão equivalentes se o produto dos meios, ó, o que é o produto dos meios? O produto dos meios for igual ao produto dos extremos. Então, quer dizer que se eu pegar duas frações, para eu saber se ela é equivalente ou não, basta eu multiplicar cruzado, tá? Então, olhem os exemplos aqui. Eu tenho 1/3 e 2/6. Para eu saber se essa multiplicação é uma fração equivalente, então eu vou multiplicar o 1 vezes o 6 e 3 vezes 2. Eu multiplico cruzado as duas frações. Se dos dois lados der o mesmo número, então quer dizer que ela é uma fração equivalente. Então, por exemplo, eu multiplico 1 vezes 6 vai dar 6. E 3 vezes 2 é 6. Então, quer dizer que o quê? Que o 1/3 e o 2/6 são frações equivalentes. Na letra B, eu tenho mais um exemplo de fração equivalente. Eu quero saber se 1/3 tem a mesma quantidade, é a mesma parte do todo, de 5/15. O que eu vou fazer matematicamente? Eu vou calcular isso, então eu preciso multiplicar cruzado. Então, 1 vezes 15 vai dar 15, e 3 vezes 5 vai dar 15. Então, quer dizer que tanto 3 vezes 5 quanto 1 vezes 15, ambos os resultados vão dar o número 15. Então, quer dizer que elas são equivalentes. Na letra C, eu quero saber se a fração 3/5 é a mesma coisa, equivale a 2/4. Então, eu vou multiplicar. 3 vezes 4 vai dar 20. Para ela ser equivalente, o 5 vezes 2 teria que dar 20. Mas como 5 vezes 2 é 10, então 12 é diferente de 10. Então, essas duas frações aqui, elas não são frações equivalentes, tá? Porque quando eu multiplico o cruzado, ele não dá o mesmo resultado. Para ser frações equivalentes, eu tenho que multiplicar as duas frações cruzadas e tem que dar o mesmo resultado. Por isso que na regra matemática se fala que as frações serão equivalentes se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos. O que é produto dos meios aqui, ó? O B e o C. Então, o B vezes o C tem que dar o mesmo resultado que A e o D. O A e o D são os extremos, e o B e o C são os meios. Então, para ser frações equivalentes, eu multiplico o cruzado, e o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, certo? Aqui. Então, nós vimos lá na divisão da barra de chocolate, feita entre os três lá, que é o Silvio, a Mariana e o Sérgio, que as frações 1/3, 2/6 e 5/15 são equivalentes. Então, se nós partirmos do 1/3, nós temos 1/3 igual a 2/6. Ao nós multiplicarmos ou dividirmos os termos de uma fração por um mesmo número diferente de zero, nós obtemos uma fração equivalente a ela. Por exemplo, esqueçam esse 2/6.
Vai que a professora pede para vocês encontrar a fração equivalente a 1/3. Aí vocês vão multiplicar essa fração 1/3 por um mesmo número com o numerador e vão multiplicar pelo mesmo número denominador. Vamos pegar o número 2. 1 vezes 2 vai dar 2. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então, quer dizer que eu achei uma fração equivalente a 1/3, que é o 2/6, certo? E aí, se eu multiplicar esses números, tanto no numerador, tanto no número em cima, quanto no número embaixo, para ele ser o mesmo, eu encontro uma fração equivalente a ele, certo? A mesma coisa com o terço e os 5/15. Quer dizer o quê? Que eu preciso multiplicar por um número, tanto em cima quanto embaixo, e essa multiplicação precisa dar um número inteiro, um número exato. Então, 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, 15. A mesma coisa se eu dividir. Ó, eu dividi pelo... Ó, aqui eu multipliquei pelo número 2. Aqui embaixo eu estou dividindo. Se eu dividir o 2/6 por 2, o 2 dividido por 2 vai dar 1. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, quer dizer que eu vou voltar lá para o 1/3. Então, quer dizer que elas são equivalentes da mesma forma, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, é uma divisão, ok? E das frações com números decimais? Como que eu vou achar uma fração como eu vou achar um número decimal através de uma fração? É simples. Eu apenas vou dividir o meu numerador pelo meu denominador. Quando eu divido esse numerador pelo denominador, vai surgir um número decimal. Por isso que 3 dividido por 4 dá 0,75, certo? Então, sempre que eu preciso achar da fração um número decimal, eu vou dividir o 3 pelo 4, porque lembrando que esse tracinho da fração, ele também é uma divisão. Então, as frações são divisões, né? E também são frações. Lembrando que a fração também pode ser uma divisão, ok? E nesta semana, o que vocês vão ter que fazer, tá? Então, só relembrando que frações equivalentes, né, são chamadas de frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte do inteiro. Então, eu posso ter, lembrando o chocolate, eu tenho um chocolate inteiro, e essas frações equivalentes é quando eu divido elas em partes diferentes, mas elas continuam com o mesmo tamanho, tá? Podem visualizar aqui, ó. Elas são o mesmo tamanho, só que elas só foram divididas em partes diferentes. Na atividade dessa semana, deixa eu minimizar aqui. Hoje, na atividade de hoje, na aula de hoje, né, no caso que seria no nosso horário normal de atividade presencial, nós teríamos aula amanhã. A professora separa por atividade pela quantidade de aulas que nós temos durante esses 15 dias. Então, nós temos 2 aulas na terça, 2 aulas na quarta. Para quem é do 7ª da tarde, nós temos 2 aulas na segunda e 2 aulas na sexta. Por isso que aqui ficaram 4 atividades, certo? Então, na primeira atividade era a revisão que nós íamos fazer sobre frações equivalentes, ok? Na próxima atividade que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo que a professora vai mandar lá no grupo sobre comparações de frações. Esse vídeo é bem simplesinho e ele é bem legal, por quê? Porque ela compara as frações com figuras geométricas, tá? Para vocês entenderem melhor sobre comparação de fração. Professora, mas não tem conteúdo. Esse conteúdo, comparações de frações,
a professora deu da última aula da semana passada. Então, vocês já têm o registro no caderno de comparações de frações. Vocês só precisam assistir a explicação dessas comparações de frações, certo? Na atividade número 3, vocês vão copiar os exercícios e vão resolver, ok? Então, aqui na atividade número 1, Juliana e Fabiana ganharam uma caixa de bombom cada uma. As duas caixas continham a mesma quantidade de bombons. 3 dias depois, elas se encontraram e verificaram que Juliana ainda tinha 5 nonos e Fabiana 4 cestos. Quem comeu mais bombons? Então, aqui vocês vão analisar o quê? Se são frações equivalentes. Se quem que comeu mais, né? Vocês vão fazer a comparação de frações. Por isso que vocês têm que assistir a videoaula, certo? Para poder resolver a atividade. Na número 2, do conteúdo ainda comparação de fração, vocês vão me dizer, vão colocar o símbolozinho do menor que, ou do maior, ou igual. Entre essas frações aqui, ó, 1/8 e 6/16, ela é menor, maior ou igual? Então, aqui é a comparação. Qual que é a fração maior e qual que é a fração menor? Ou se as duas têm o mesmo valor, certo? Por isso, eu ainda vou frisar que vocês precisam assistir a essa videoaula aqui, que daqui a pouco eu já vou postar lá no grupo. E vai estar no Classroom também, certo? Então, todas essas atividades, elas são referentes a esse conteúdo que a professora explicou já da aula anterior, essa que eu fiz revisão novamente, e sobre a videoaula. Aqui na número 6, nós temos um gráfico de barras. Então, o que acontece? Vocês têm uma linha onde diz que é o número de alunos, e aqui embaixo, nesse outro eixo, ela coloca a preferência da modalidade esportiva. Então, percebam aqui, ó. No handebol, eu tenho 20 alunos. No futebol, 60 alunos. No basquetebol, que é o azul, eu tenho 30 alunos. E é isso, né? E no handebol é os 20. Então, foi realizada uma pesquisa entre os alunos de uma escola municipal sobre a preferência de cada um em relação ao seu esporte favorito. Então, vocês vão observar os resultados que a prof leu para vocês agora, como que se lê um resultado aqui de gráfico. Vocês vão procurar aqui na legenda a cor e qual que é o esporte. E aqui no gráfico, vocês vão ver aonde essa linha pontilhada leva. No de futebol, que é o roxo, a linha pontilhada me leva ao número 60. Então, quer dizer que são 60 alunos que gostam dessa modalidade. De voleibol, me leva até os 50. Então, quer dizer que são 50 alunos dessa modalidade, ok? Para saber a quantidade de alunos que foi feita a pesquisa, vocês precisam olhar a quantidade aqui, ó, da última da última barra, tá? E aí as alternativas são o quê? Qual o total de alunos que participaram da pesquisa? Vocês vão ter que fazer o quê? Será que vocês vão ter que somar esses alunos? Será que vocês vão olhar aqui a última quantidade? O que vocês vão ter que fazer? Certo? Então, eu tenho 20 alunos de handebol, 30 alunos de basquete, 50 de voleibol e 60 de futebol. Então, para eu saber a quantidade de todos os alunos, eu tenho que somar a quantidade de todas as modalidades esportivas, tá? Letra B.
Qual a fração que representa a preferência de cada esporte em relação ao total? Qual a fração que representa a preferência de cada esporte em relação ao total? Então, vocês vão primeiro achar o total de alunos e depois vocês vão montar frações. Qual que é a fração que é a do futebol? Então, você vai marcar aqui, futebol. Depois que você somar todos eles e descobrir a quantidade de alunos, que vai ser o meu denominador, porque sempre numa fração, vou pegar esse 22 aqui, ó, letra A, sempre numa fração, o denominador é a quantidade total dos alunos. O meu numerador, que é o de cima, é a quantidade de pessoas que gostam dessa modalidade esportiva, tá? Então, vai ser o quê? 60 sobre o número que vocês têm que achar. Vocês precisam somar todas as modalidades para ver a quantidade de alunos que estão participando dessa pesquisa. Então, aqui vocês vão fazer uma fração para o futebol, vão fazer uma fração para o voleibol, vão fazer uma fração para o basquetebol e vão fazer uma fração para o handebol. Mas, primeiro de tudo, precisa se responder a letra A, que é a quantidade de alunos. Então, vocês vão olhar quantos gostam de futebol, quantos gostam de voleibol, quantos gostam de basquetebol e quantos gostam de handebol. E ver a quantidade total. Depois, vocês vão lá para a letra B. A letra B, ela quer que você indique fração para cada modalidade deles. E na letra C, quais são os esportes de maior e menor preferência, de acordo com o gráfico? Por exemplo, qual que é o que eles mais gostam? Né? Dá para ver aqui já o que é o que eles mais gostam. Qual que é o que eles menos gostam? Se são poucos alunos que gostam, então a quantidade de alunos é bem pequena, certo? Então, aqui, quais os esportes? Você vai me dizer quais dos 4 esportes que os alunos mais gostam e quais eles menos gostam. Vocês vão observar o gráfico, tá? Na número 7. Na número 7, vocês vão simplificar as frações escrevendo na forma irredutível, ok? O que é forma irredutível? É quando eu não consigo dividir essa fração em mais partes, tá? Então, essa fração vai ser irredutível quando eu não consigo reduzir mais elas, certo? A cruzadinha, vocês vão responder, por exemplo, ó, aqui, eu vou tentar reduzir ela, tá? Então, eu vou tentar dividir ela pelo mesmo número. Vamos ver por 2. Eu consigo dividir o número 22 por 2 e 8 por 2? Tem que ser o mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, 22 dividido por 2 vai dar 11. E 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? Quando eu chego no 11 quartos, eu não consigo mais reduzir ela. Será que eu consigo? Porque se eu dividir o 11 por 2, vai dar número com vírgula. E só vou conseguir dividir o 4 por 2. Então, vai ser irredutível quando eu não conseguir dividir mais ela pelo mesmo número. Eu vou dividindo por 2 até onde eu conseguir. Quando eu não conseguir mais, é porque se tornou a forma irredutível. Ó, o 3 quinzeavos. Eu vou achar lá na tabuada um número que eu consiga dividir o 3 e o 15 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que achar um número onde eu consiga dividir esses dois números ao mesmo tempo. Não pode ser aqui o 2 e aqui dividido por 3. Tem que ser dividido por 3 em cima e dividido por 3 embaixo. E eu vou fazendo essa divisão, não precisa, vou fazendo essa divisão até chegar na minha forma irredutível, ok? Aqui, ó, na cruzadinha de frações. Vocês vão responder a cruzadinha com uma palavra só,
tá? E essa palavra, vocês vão olhar o número da pergunta e vão colocar aqui no lugar onde está cruzadinha, tá? Então, por exemplo, como que é o nome que nós damos ao conjunto dos números fracionários? Então, eu preciso... Quando a professora iniciou as frações, a professora disse como que é o nome desse conjunto. É o conjunto dos números naturais? É o conjunto dos números racionais? É o conjunto dos números inteiros? Qual desses conjuntos eu estudo os números fracionários, que é os números com frações? Então, vocês vão responder essa pergunta e depois vão colocar aqui, ó, certo? Na número 2, essa é moleza, leitura da fração. Como que se lê essa fração? Vocês vão escrever a forma que se lê na fração aqui no número 2, porque essa pergunta é a 2, então aqui vocês vão escrever no número 2. Na número 3, frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas do quê? Vocês lembram que a prof estava explicando agora há pouco? Lembram? Sobre as frações equivalentes. Ó, aqui o professorzinho fala ainda, ó. As frações que representam a mesma parte dos inteiros são chamadas de frações equivalentes, certo? Número 4. Nome dado ao número abaixo do traço da fração. Eu tenho uma fração. Como que se chama esse número aqui que vai abaixo do traço? Número 5. Como que é o nome do número que vai acima do traço da fração? Número 6. A fração que não pode ser simplificada, que é o que a prof explicou aqui, ó. Que eu preciso simplificar as frações, quando eu não consigo mais simplificar elas. Como que elas vão se chamar? Certo? A número 7. Dois números separados por um traço horizontal. O que é o traço horizontal? Esse aqui, ó. Como que se chama isso aqui? Né? Então, isso aqui é mamão com açúcar, né, gente? Bem fácil. E a número 8. Para tornar uma fração irredutível, nós fazemos o quê? O que nós fazemos para tornar uma fração irredutível? O que nós precisamos fazer? Hein? Olha aqui, ó, simplificar as frações para que elas sejam irredutíveis, ok? Então, essas são as atividades desta semana. Se vocês precisarem, podem me chamar, tá? Então, vocês vão responder essas atividades aqui, conforme tudo que a gente já trabalhou até o momento sobre frações. Então, vocês vão voltar lá e vão ver tudo que a gente... Se vocês tiverem dúvida, lê, gente, lê o conteúdo que vocês têm no caderno, procura vídeo no YouTube, eu vou mandar isso aqui daqui a pouco lá, tá? No grupo. E qualquer dúvida, me chamem, que eu estou à disposição de vocês, ok? Então, por hoje era isso, certo? Eu só queria dar um recadinho, pessoal.